Dentre todas as frases filosóficas do audiovisual, a que eu mais gosto é job bom é job aprovado. Isso porque o seu cliente final, cara, ele não tá nem aí como você fez para chegar naquele resultado. Para ele o importante é o resultado. Então não fica com essa pira de eu não vou usar template, eu não vou usar plugin, eu quero fazer tudo do zero. Se você é um estudante, faça tudo do zero, porque isso vai te ajudar muito no aprendizado. Agora se você é um profissional, se você tá começando agora, principalmente tá começando agora, sai dessa pira. Entendeu? Baixa template, baixa plugin, testa tudo que você tiver que testar. O importante é você ter ferramentas que vão agilizar o seu processo para você entregar o mais rápido possível, para você ter qualidade de vida, obviamente, e manter a qualidade final do produto. Mas o rolê é o seguinte, eu acabei sendo convidado pela MotionCam para mostrar uma ferramenta da própria MotionCam, que agiliza o processo de motion design. Agiliza como? Peraí, eu vou clicar aqui em Effects e já vou mostrar aqui para vocês. O nome da ferramenta é Toco, aqui eu tenho a Toco Graphics e tenho a Token Transitions, tá? A Toco Graphics eu tenho vários motions, vários templates de motion que eu posso modificar. Eu posso modificar a posição de cada elemento que está aqui, eu posso modificar a fonte, eu posso modificar o texto, o que eu quiser, entendeu? E a cor principalmente, né? Deixando a cor da identidade visual do cliente. Então assim, o legal dele é que você vai ter um template pronto que você já pode aplicar para o seu cliente, principalmente se você é videomaker ou filmmaker, entendeu? Que você já pode aplicar para o seu cliente e vai ficar lindo, maravilhoso. Simples assim. E o mais legal, é claro que tem muita ferramenta disso aqui, até mesmo de graça para você baixar na internet, só que essa ferramenta aqui, o maravilhoso dela é o seguinte, cara. Além de você poder aumentar e diminuir o tamanho do clipe, fazendo com que as animações elas se encaixem perfeitamente no tempo que você precisa, você também consegue, eu vou até copiar e colar aqui numa outra timeline. Essa é uma timeline que está na vertical. Consegue copiar e colar na vertical que tudo aqui se adapta automaticamente. Você não precisa perder tempo fazendo a adaptação de horizontal para vertical. Eu falo isso porque eu sofro muito quando eu preciso editar materiais que eu faço. Todo mundo pensa no vídeo na horizontal, o diretor pensou no vídeo na horizontal, o diretor de fotografia pensou no vídeo na horizontal, eu editei pensando na horizontal e aí o cliente fala, não, mas agora a gente precisa fazer as adaptações para as redes sociais na vertical. E aí a dor de cabeça começa. Então assim, com esse tipo de ferramenta, o que é legal, muito legal, assim, acho que eu tô até emocionado, porque isso aqui vai salvar a minha vida e muito. Eu vou começar a usar isso. Eu tô usando isso na minha produção de conteúdo, então já tem vários vídeos que tem bastante elementos aqui desse plugin. Tá, mas eu quero usar isso com os meus clientes, eu quero usar isso em material que eu costumo fazer para as produtoras daqui de Brasília. Então, com isso daqui, eu vou conseguir fazer a adaptação da coisa mais complicada de fazer a adaptação, que é o motion, de forma rápida e fácil. Tá? Então aqui, eu vou voltar para cá. Aqui a gente vai ter esses typograph. Esses typograph são as animações de tela cheia, entendeu? Então tem vários aqui que você pode ir usando. Como eu falei, você pode mexer em todos os elementos aqui. Isso aqui é muito interessante, você pode modificar do jeito que você acha que fica legal. A gente tem os backgrounds, e o legal dos backgrounds é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar um que não é tão doido. Eu vou usar esse daqui, por exemplo. Então ele tem umas animações aqui. Eu posso modificar tudo que eu quiser, colocar nas cores do meu cliente, que isso é interessante. Posso usar um title aqui, por exemplo. Deixa eu vir para cá, pegar esse aqui de número, colocar aqui em cima e eu vou criar uma composição nova. Eu consigo ir concatenando todos eles e criando uma composição nova. A dica que eu te dou é, caso você queira fazer isso, seleciona tudo. Depois que você terminar de montar, seleciona tudo, botão direito, New Compound Clip. Assim você vai deixar todos eles, ele vai pedir um nome aqui, né? Você coloca o nome que você quiser, vai deixar todos eles num clipe só e aí fica mais fácil de você organizar. Caso você precise modificar alguma coisa, botão direito, você pode pedir para ele dissolver esse compound, né? Ou você pode abrir numa nova timeline. Entendeu? Só clica aqui Open in Timeline, ele vai abrir uma nova timeline, você faz as modificações, volta para essa timeline aqui e pronto, as modificações estão feitas. Deixa eu fechar aqui, deixa eu deletar. Aqui eu tenho um Law Return, que é super importante para quem trabalha principalmente com empresas pequenas, médias, até mesmo indústria que precisa fazer vídeo que, enfim, você tem um entrevistado ou pequenos documentários, né, ou qualquer coisa que tenha um entrevistado ou você precisa fazer uma indicação, né, de pessoas ou local, é interessante ter um Law Return. E aqui tem vários que também segue o mesmo conceito. Você pode aumentar e diminuir o tamanho do jeito que você quiser. Você pode modificar o que você quiser. Deixa eu ver aqui qual que é o... tá. Isso aqui às vezes acontece porque...
Bebas. Tadadã. Ó, já estou mostrando aqui. Foi. Isso aqui é um problema do DaVinci Resolve, tá? Isso aqui não é um problema do plugin. Como você viu, o plugin está funcionando perfeitamente. É o que o DaVinci Resolve às vezes não entende as fontes. E aí a gente entra numa outra paradinha que é o seguinte. A instalação dele é muito fácil, é muito rápido de fazer. É dar 2 cliques e já era. Só que você precisa instalar as fontes. E quando você baixa ele, ele tem as indicações das fontes que você tem que instalar. Algumas não vêm junto com ele, você vai ter que baixar. Então eles deixam o link das fontes, é só clicar lá, baixar, enfim. Não é difícil de baixar essas fontes, mas é importante que você instale essas fontes. Tá? Se você usa o Windows, você sabe como instalar as fontes no Windows, é bem simples. O Mac é só você escrever, apertar Ctrl espaço, escrever fonte, ele vai aparecer esse fontebook e você joga todas as fontes ali dentro. Simples assim, reinicia o DaVinci Resolve, caso o DaVinci Resolve esteja aberto, e aí você volta a trabalhar, ele já vai funcionar. Caso dê aquele probleminha que você acabou de ver que ele não aparece nada, é só você clicar aqui na fonte. Você clica e faz assim, ó, e sai, clicou, faz assim, sai. Isso aqui acontece sempre. Eu não sei qual que é o problema do DaVinci Resolve com relação a essas fontes. Tá? Mas isso é um problema das fontes, não é um problema do plugin, tá bom? Aqui a gente tem Big Titles também, que isso aqui é muito legal, ó, e eles, ó, tem umas animações, as animações são muito legaisinhas, eu gostei bastante. Tem essa aqui, ó, imita um pouco de 3D. E como eu falei, você pode meio que colocar uma animação dessa, ó, coloca aqui, aí aparece, ó, acabou, aí aparece as animações aqui. Ah, mas eu quero que essa animação no final ela saia daqui. Então você pode criar uma animação dela saindo, entendeu? É só você vir aqui, ó, no Group Control, no Group Control e criar um keyframe aqui, ó. Tudo isso aqui é editável, entendeu? Tudo. Desde aqui, isso aqui é óbvio que vai ser editável, tá? Um dia eu explico melhor o porquê que a parte de lettering está sendo editável. Na verdade, eu até explico. Eu vou deixar um card aqui em cima de uma aula, ou então entra aqui depois que você ver esse vídeo, obviamente, entra aqui no canal que vai ter uma aula de motion, tá? E é um motion de lettering, entendeu? É uma das primeiras aulas que eu fiz. Entra lá, vai ter essa aula de motion e você dá uma olhada que eu mostro por que tem esse keyframe aqui, tá bom? Então aqui eu consigo modificar e eu consigo fazer outras animações usando a parte do Group Control, entendeu? E aí, vamos supor, apareceu aqui, mas eu quero que ela saia para cá. Esse lettering saia para cá. Então eu vou fazer a animação dela saindo. E aí eu consigo colocar um outro lettering aparecendo. Saiu, outro lettering aparece. E assim eu consigo ir fazendo uma composição de várias animações. Isso aqui é bem interessante. Aqui a gente tem também... deixa eu jogar isso aqui para cá. A gente tem alguns elementos gráficos que são bem legais. E como eu falei, você pode também... Eu vou até juntar aqui dois. Ó, você pode... Então, olha que legal. Ó, pode juntar esses elementos. Você pode também fazer algumas modificações. Se você clicar aqui, por exemplo, ó, ele vai abrir o Fusion. Esse aqui não tem como fazer, mas alguns tem, tá? Não são todos, mas alguns tem. Você consegue modificar alguns elementos, né? Eu vou até mostrar um que tem aqui. Vou mostrar um que tem, que é esse aqui, ó. Você pode adicionar o logo que você quiser. Deixa eu escolher esse aqui. Você pode adicionar o logo que você quiser nessa animação aqui, do seu cliente, o seu logo e etc. Só selecionar, clicar aqui e ele vai abrir e vai ter esse grupo aqui, tá vendo? Dá 2 cliques, ele abre e aqui tem até, ó, separadinho, coisa mais linda no mundo. Vai estar escrito Your Logo. Nesse daqui você simplesmente substitui. Você pode dar 2 cliques aqui, né? Nesse caso ele está usando um lettering normal, mas você pode pegar uma imagem, a imagem de um logo, é claro, com fundo transparente, colocar aqui, ó, emendar nesse pontinho aqui. Você vai pegar a imagem, vai catar ela e emendar nesse pontinho e pronto, vai substituir esse logo aqui, não o que está por fora, mas o que está dentro, esse logo aqui pelo logo que você quiser, entendeu? Deixa eu voltar para cá. O legal aqui também, a gente tem alguns templates de device, então caso você precise mostrar alguma funcionalidade, eu vou fazer um vídeo de aplicativo, né, um app, quero mostrar um app e etc. Então aqui você consegue jogar para cá, deixa eu ver se ele vai aparecer, porque esse aqui é um pouco mais pesado, é um pouco mais difícil de aparecer e o meu computador já está processando a captura de tela. Então talvez ele demore um pouco. Apareceu. Olha lá que legal. Olha como é que é bonito isso. Então ele tem esse design bonito que você pode modificar também, como eu falei, você pode modificar as cores. E a animação, essa animação que faz um 3D fake, pô, muito maneiro mesmo, assim. Isso aqui é muito legal, você pode modificar quase tudo, até a posição dos objetos. Eu não quero que esses 3 celulares estejam aqui, eu quero que eles fiquem desse lado de cá. Você consegue modificar também. Tem o Extra Control, então
aqui ó, o device B, device A, você pode modificar cada um deles, entendeu? Essa seta, você pode, enfim, modificar o que você quiser, tá? Isso é muito legal. Agora a gente vai passar, deixa eu mostrar aqui. Lembrando que, como eu falei, é totalmente adaptável. Tudo que está aqui, tudo ele se adapta para vertical, entendeu? Tudo ele vai se adaptar para vertical. Isso é muito legal, isso vai agilizar a sua vida, vai salvar muito tempo do seu trabalho. E aqui a gente tem as transições. Então eu tenho essas transições com animações, né? Então eu vou jogar aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo jogar. Não, peraí. Ih. Não, tá certo. Ah, tá. Deixa eu jogar esse aqui para cá. Porque quando você vai fazer uma transição, se ele tiver vermelhinho assim, ó, como tá aqui, ele não deixa você colocar uma transição que pega metade de um, metade de outro, entendeu? Ele precisa ter um respiro. Eu vou deixar esse respiro aqui e vou jogar aqui. Olha lá. E aí eu tenho essa transição assim, ó. Deixa eu aumentar o tamanho, né? Aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Opa, ficou meio pesado. Sempre fica meio pesado. Principalmente porque eu tô... Ah, tá. Deixa eu... Aqui. Eu tô fazendo captura de tela. Então acaba ficando um pouco mais pesado. Olha lá, tá, animação. Eu preciso aumentar mais. Esse aqui especificamente eu preciso aumentar mais. Olha lá. Tadã, e aí ele volta. Sacou? Quantos frames é esse aqui? Esse aqui é 2 segundos e meio essa transição. Algumas das transições são maiores, outras são menores. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai precisar de tudo isso. Essa aqui também precisa. Enfim, mas normalmente as animações elas têm um tamanho muito específico, tá? Mas aqui você vai ter essas animações. Esse aqui é legal. Esse aqui ele é uma animação mais curtinha. Olha lá. Aqui. Fica pesado. Olha lá. Então eu tenho esse tipo de transição que é interessante em alguns contextos. Você pode modificar as cores. Eu tenho a transição de câmera que também é legal. Então eu vou colocar aqui um zoom out, piriri, pororó. Olha lá. Viu? E eu tenho outras também. Não é só zoom out não. Tem para esquerda, para direita. Deixa eu deletar. Tem aqui, ó. Olha lá. Que são transições mais simples, mas ajuda bastante, para ser bem sincero. E tem essas transições aqui de overlay, né? Então, deixa eu jogar isso aqui para cá. Olha lá. Olha lá, olha que legal. Descortinou. É claro que isso aqui não serve para tudo, mas às vezes a gente precisa fazer essas descortinadas. Tem umas coisas mais interessantes aqui. Deixa eu ver aqui essa transição. Fica meio pesado, eu não consigo ver a animação por completo. Mas olha que legal. Deu para entender, né? Qualquer coisa é só baixar e ir brincando. O plugin é esse daqui, tá? Ele vai estar... Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele é da Motion Cam. Eu vou deixar ele na descrição. Ele custa $69 na licença regular dele. E a diferença entre a licença regular e a licença estendida é que a licença estendida é para estúdios, né? Para empresas grandes, assim. Então, tipo, se você vai fazer alguma coisa com publicidade, que aí você vai fazer por uma empresa maior, por uma produtora e tudo mais, aí é interessante ter a versão estendida. É um pouco mais caro, mas você vai comprar uma vez só na sua vida. Você não vai precisar comprar sempre, entendeu? Uma vez só e já era. Se você é produtor de conteúdo ou freelancer, faz pequenos trabalhos, rola trabalhar com a de $69, tá? Agora, se você tem uma produtora ou se trabalha em projetos maiores, como cinema ou, enfim, programas de TV, aí é interessante você ter a licença estendida, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que você pode comprar esse plugin e eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? E através desse link eu vou ganhar uma porcentagem, obviamente. Não vai sair do seu bolso, não vai ficar mais caro isso daqui. Esse link não deixa mais caro, entendeu? O legal é que isso vai acabar ajudando aqui o canal. A gente vai conseguir produzir cada vez mais conteúdo. Deixa um comentário aqui caso você tenha dúvida, sugestão ou feedback. Deixa aquele like legal para ajudar o canal a ter mais engajamento, a chegar a mais pessoas e etc. Se você não é inscrito, se inscreva. Um forte abraço, beijo, tchau!